Dando sequência aqui no nosso conteúdo, temos aqui agora dentro da primeira semana a parte teórica, na qual a gente vai ver alguns conceitos que serão aí utilizados ao longo desse semestre. O primeiro ponto que eu gosto de destacar é a diferença entre hidráulica e pneumática. Quando usar hidráulica, quando usar pneumática. E aqui ainda um comparativo com sistemas elétricos. Bem, com relação à complexidade, sistemas pneumáticos são bem simples. Por isso que são bastante utilizados, mais utilizados do que hidráulicos e elétricos, devido à complexidade. Porém, ele tem uma possibilidade de impacto alta, o hidráulico muito alta e o elétrico alta. Isso é o atuador, né? O atuador, quando ele avança, ele tem uma possibilidade aí de ter impacto. Tamanho da força tamanho do atuador em relação à força que ele exerce. Aqui eu tenho baixo tamanho pela força que ele gera. Então os atuadores são relativamente pequenos em relação à força que ele exerce. O hidráulico tem atuadores muito baixos em relação à força que ele gera, porque geralmente a força gerada no hidráulico é bem maior. E o elétrico, médio tamanho. O controle das válvulas é simples no pneumático e no hidráulico. E tem o controle eletrônico para os sistemas elétricos. Eu tenho uma precisão de posicionamento boa no hidráulico e pneumático e uma melhor no elétrico. Então, digamos que eu queira que o meu atuador desloque uma quantidade, um deslocamento pré-determinado, né? Digamos, eu quero que ele desloque 1 centímetro. Eu conseguiria essa precisão nesse posicionamento de 1 centímetro. Então, uma precisão boa para o pneumático hidráulico e melhor para o elétrico. Então, nesse caso, os elétricos são mais utilizados, levando em consideração a questão da precisão do posicionamento. Então, se eu quero força, geralmente eu vou usar sistemas hidráulicos. Se eu quero precisão de posicionamento, eu vou usar o elétrico. E se eu quero velocidade e baixa complexidade, a gente usa os pneumáticos, já que tem aí alta velocidade e complexidade mais baixa em relação ao elétrico. O custo do pneumático é mais baixo do que o hidráulico ou elétrico. De operação, ele é médio para o pneumático, alto para o hidráulico e baixo para o elétrico. O de manutenção é baixo para o pneumático, alto para o hidráulico e baixo para o elétrico. Então, a gente verifica que o custo do hidráulico ele é mais alto, tanto para a compra, quanto para a operação, quanto para a manutenção. Porque geralmente a gente precisa, né, de bombas, tubulações maiores, então torna isso mais caro. A eficiência, a maior eficiência no elétrico. A confiabilidade do pneumático é excelente, então, e boa para o hidráulico e elétrico. E a manutenção é pequena para o pneumático, média para o hidráulico e média para o elétrico. Outro ponto que também vale a gente destacar é a utilização, dependendo do lugar onde isso vai ser utilizado. Então, por exemplo, com questões de alimento, a gente usa o pneumático, porque a gente não corre o risco ali de contaminação ao utilizar o hidráulico. Já em ambientes, né, que eu tenho que tomar cuidado com eletricidade, né, ambientes úmidos ou talvez com risco aí de choque para o operador, então a gente também não usa o elétrico. A gente usaria o elétrico em ambientes que não oferecem esse risco.
Então, nesse caso, o pneumático também é bastante utilizado. Porém, o hidráulico é o que vai, como eu disse, que vai oferecer maior força, e o elétrico aí é o que tem melhor controle de posicionamento. Os principais componentes aí, tanto do hidráulico quanto do pneumático, são apresentados aqui nesse slide, que a gente chama de sistemas de geração. Então, para o pneumático eu tenho o compressor, gerando aí o ar comprimido, e para o hidráulico eu tenho a bomba hidráulica. Além da bomba e do compressor, a gente tem alguns elementos básicos, tanto para o hidráulico quanto para o pneumático, que são os elementos que a gente vai ver aqui na sequência. No caso da pneumática, nós temos essa unidade de conservação, que é esse componente aqui, cujo símbolo é apresentado aqui. Nós vamos, a partir desse momento aqui, nos acostumando com a questão de simbologia, que é bastante utilizada, e a gente precisa familiarizar com isso aqui, até mesmo para a gente poder entender as nossas simulações no software. Essa unidade de conservação, no caso prático, ela é muito importante. No caso da simulação, a gente não vai estar utilizando, porque eu não preciso ali virtualmente filtrar o ar, nem regular a pressão, que são as principais funções aqui dessa unidade de conservação. Já na questão prática, é muito importante que a gente se preocupe com a filtragem do ar, evitando que alguma impureza entre no nosso sistema, contamine, né, o nosso ar comprimido e vá parar, por exemplo, dentro de uma válvula, danificando, corroendo, aí, levando o risco de quebra tanto das válvulas quanto do atuador. Então é muito importante filtrar, regular a pressão. Então aqui nós temos uma válvula que a gente chama reguladora de pressão, que eu vou estar apresentando e discutindo com vocês em maiores detalhes mais para frente, mas cuja função principal é definir qual a máxima pressão do nosso sistema aqui. Elevadas pressões também podem danificar os nossos componentes e diminuir a vida útil deles. Também temos um manômetro. Então, tudo nessa mesma unidade de conservação. A gente tem o filtro aqui embaixo, nós temos a válvula aqui em cima, a reguladora de pressão. Nós temos um manômetro aqui para saber qual que é essa pressão que está sendo regulada. E nós temos uma válvula de fechamento aqui, que é uma travinha que a gente puxa para frente e para trás para poder liberar o ar para o nosso sistema ou fechar, de maneira que a gente possa fazer as nossas ligações. Na saída ali do compressor, o ar vem a partir das tubulações aqui nessa entrada e possui aqui, no caso, 8 saídas, ou seja, a gente pode conectar até 8 componentes simultaneamente na nossa linha de ar comprimido, a partir daqui desse bloco distribuidor. Na questão do hidráulico, os principais elementos aí que a gente destaca, né, além da bomba, nós temos o reservatório, nós temos que é onde, né, o nosso óleo, no caso, fica armazenado, o tanque dreno, que são as linhas de retorno do óleo dos atuadores e das válvulas para dentro do reservatório, o filtro para evitar aí os contaminantes e as impurezas, como o mesmo caso lá da questão pneumática. E aqui a gente ainda tem em destaque, né, as diferentes funções do fluido, que é transmitir energia, lubrificar as peças internas que estão em movimento, transferir calor e vedar folgas entre peças em movimento. Então, até mesmo no sistema pneumático, ele tem um certo óleo lubrificante que dentro do sistema de ar comprimido, né, que percorre ali todas as tubulações, lubrificando, né, todos os componentes. Os principais tipos de atuadores, os atuadores então são os elementos aqui do nosso sistema que realizam um trabalho, né?
Aqui nós temos atuadores lineares. Então, cilindro, por exemplo, de simplização, como que funciona? O ar comprimido entra aqui nessa conexão e ao entrar aqui nessa câmara faz com que o atuador avance. Assim que eu corto a entrada de ar comprimido aqui, não tendo mais ar aqui, a mola faz com que o atuador recue. Aqui nós temos cilindro de simplização também com retorno por força externa, ou seja, o ar comprimido entra e faz com que o atuador avance. Quando o ar comprimido para de entrar aqui no nosso atuador e eu aplico uma força externa aqui na direção, no sentido aqui do atuador, ele recua. E aqui ao contrário, eu posso ter o avanço por mola e o recuo pela força do ar comprimido. Todos esses eu falo ar comprimido porque nós temos a entrada e saída aqui do ar pela mesma conexão. No caso do hidráulico, nós vamos ter duas conexões, porque o ar comprimido, quando ele sai do atuador, ele vai para a atmosfera. No caso do hidráulico, quando o fluido hidráulico está entrando aqui, o fluido hidráulico que estava do lado daqui vai sair por aqui e vai retornar para o tanque, para o dreno. Então, eu tenho duas conexões, por isso duplação. Quando o fluido entra daqui, ele avança. Quando o fluido entra daqui, ele recua. Nos sistemas pneumáticos, eu também posso ter duplação. E no caso, o ar comprimido que está saindo do atuador, ele vai sair para a atmosfera na válvula que vai estar conectada ao atuador, que mais para frente a gente vai entender melhor. Porém, a principal diferença então aqui do atuador duplação é ele ter duas conexões. Então, uma entrada do ar ou do fluido que faz avançar e do outro lado a entrada do ar ou do fluido que faz recuar. E aí eu posso ter com amortecimento, que esse segundo aqui é com amortecimento, a gente percebe pelo desenho, ou com um amortecimento regulável quando tem essa seta aqui. Para o caso das simulações, tanto faz, a gente pode utilizar qualquer um dos três caso a gente deseje aqui duplação. No caso do simplização, a gente vai entender mais para frente quando utilizar o retorno por mola ou quando é necessário ser duplação. Nós também podemos ter atuadores rotativos, que tem um movimento giratório ao invés de ser linear. Nesse caso aqui eu trago para vocês uma ilustração do atuador rotativo que a gente tem lá em nossa bancada no laboratório de CHP. Hidráulico, tendo em vista que o fluido entra sempre por um lado e sai para o reservatório. Só complementando, se ele entra em A, ele gira num sentido, se ele entra em B, ele gira no outro, caso o motor seja bidirecional. Então aqui eu tenho um motor hidráulico bidirecional e esses dois aqui são motores pneumáticos, que podem girar só para um lado ou também podem girar para os dois. O principal componente que faz com que o ar ou o óleo entre ou de um lado ou do outro do atuador, ou seja, que comanda para que lado que o fluido está indo, são as válvulas. E nesse caso, quem direciona o ar ou o óleo para um lado ou para o outro são as válvulas que a gente chama de válvulas direcionais. Então, as válvulas direcionais são os componentes que a gente mais vai precisar aí nos nossos sistemas. Então, a gente começa aqui a estudar o funcionamento delas, visto que elas são bastante importantes aí nos nossos circuitos. Para entender então as válvulas direcionais, a gente classifica elas de acordo com esses 5 critérios aí: número de vias, número de posições,
posição de repouso, tipo de acionamento ou comando e o tipo de retorno, que é para posição de descanso. Vamos entender melhor cada um desses itens aí. Então, o primeiro critério aqui para a gente entender as válvulas direcionais é o número de posições. Então, a gente vai ver no símbolo, no desenho das válvulas, um desenho com 2 quadradinhos, indicando que a válvula tem 2 posições, ou 3 quadradinhos, indicando que a válvula tem 3 posições. E assim por diante. O número de quadradinhos indica a quantidade de posições que a válvula tem. Depois, o número de vias é dado pelo número de tracinhos nesses quadrados. Então, por exemplo, se tem 2 tracinhos, significa que eu tenho 2 vias, e assim por diante. Depois, a identificação das vias. A gente tem aqui as letras que são utilizados para as válvulas hidráulicas e os números que são utilizados para as válvulas pneumáticas. Então, número 1, ou P, indica aquela via no qual o ar ou o fluido vai estar entrando na válvula, que é a conexão da pressão. Significa pressão, significa que o ar está entrando, está vindo lá do compressor, está vindo lá da bomba. Depois eu tenho as vias nas quais a gente vai conectar a válvula aos atuadores. Então, número 2 e número 4, geralmente nós não vamos trabalhar com 3 vias de saída, no máximo 2, mas o 6 também seria utilizado para isso. E A e B, nas hidráulicas, também poderíamos ter 3 vias de utilização, mas no caso só 2 também. São essas 2 vias que irão ligar as válvulas aos atuadores. Então, já adiantando aqui para vocês entenderem, caso tenha apenas uma via, eu vou ligar uma válvula direcional no atuador de simplização, pois o atuador de simplização só tem uma entrada. Se eu estiver trabalhando com atuadores de duplação, eu vou precisar de ora o ar entrar de um lado, ora entrar do outro. Então, por isso que a gente vai usar 2 vias, 2 e 4. Do 2 a gente liga, por exemplo, para o avanço do atuador e o 4 para o recuo do atuador. Enfim, as conexões 2, 4, 6, A, B e C são as conexões que a gente faz com os atuadores. Ou seja, são as conexões que levam um ar que sai da válvula e que vão ou para o atuador ou para outras válvulas. No caso de válvulas pneumáticas, como eu disse, o ar que retorna ele pode sair ou nas conexões ou na conexão 3 ou na 5 ou na 7. Ou seja, são as vias na qual o ar que está retornando sai para a atmosfera. E no caso de hidráulica, R e ST são aquelas conexões nas quais o óleo retorna para o tanque, para o reservatório. Então, são as vias de retorno, no qual o óleo ou o ar voltam para o reservatório ou vai para a atmosfera. Dentro de cada um dos quadradinhos, a gente vai ter as setas, ou no caso de bloqueio, esse Tzinho. O que significa isso? Significa o sentido que o óleo ou o ar está passando dentro da válvula. Então, naquela posição, qual o sentido que o óleo ou o ar vai seguir? Então, se tiver uma seta, significa que está passando de uma via para outra via. No caso de bloqueio, o óleo ou o ar que está entrando não está passando. Neste caso, o óleo ou o ar que está entrando nesta via não está passando para lugar nenhum. E o óleo ou o ar que está entrando nesta via está retornando, está aqui ou saindo para a atmosfera ou voltando para o reservatório. E assim por diante. Neste caso, o óleo ou o ar que está entrando nessa via está indo para essa outra via aqui.
E o óleo ou o ar que está retornando aqui está indo ou para a atmosfera ou retornando para o tanque hidreno. Então, vamos exemplificar ainda mais para poder entender melhor como que funciona. Então, digamos que tenhamos uma válvula com 2 posições e 5 vias. Primeira coisa é entender o nome. O nome, os números ficam trocados mesmo. Não precisem estranhar. Tenho 2 posições e 5 vias, mas o nome é 5 duas vias, certo? Não significa que eu tenho 5 posições e 2 vias, não. Significa que eu tenho 2 posições e 5 vias, que é exatamente este desenho aqui, ó. Por que eu tenho 2 posições? Porque eu tenho 2 quadradinhos. E por que eu tenho 5 vias? Porque em cada quadradinho eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ou de acordo com a numeração, 1, 2 lá em cima, 3, 4 lá em cima e 5 aqui embaixo. E o que significam os números? Número 1, onde o ar está entrando. Então, o ar está entrando em 1 e a seta está indicando para onde que o ar está indo. Está indo para via número 2. E o ar que está retornando do atuador, essa válvula vai ser então utilizado para direcionar o ar para ir para o atuador, para um lado ou para o outro. Por isso o nome válvula direcional. Então o ar que está retornando e que está entrando aqui na válvula pelo número 4, está indo para o número 5. 5 e 3 são conexões que vão para a atmosfera, que é a liberação do ar. Então o ar entra em 1. Número 1 é sempre alimentação, é onde nós vamos conectar a entrada do ar, o ar que está vindo do compressor. Está indo para 2, ou seja, neste caso, ele está indo para a saída 2, que vai estar ligado lá no atuador, mandando avançar ou recuar. Enquanto ele entra de um lado, ele vai estar saindo de outro, então o ar vai vir e retornar no número 4 depois e sair no número 5. Nesta posição. Porém, essa válvula tem 2 posições. Então, o que vai acontecer? Quando eu mudar a válvula para essa outra posição, os números se repetem, pessoal. Aqui é 5, aqui é 1, aqui é 3, aqui é 4 e aqui é 2. Então, o ar que estiver entrando em 1 vai para o 4. Nessa posição, o ar que entrava em 1 ia para o 2. Nessa posição, o ar que entra no 1 vai para o 4. E aqui vai estar retornando em 2 e indo para o 3. Aqui ele estava retornando em 4 e indo para o 5. Tanto o 3 quanto o 5, o ar que estaria retornando, o ar que retorna, ele vai para a atmosfera no caso de sistemas pneumáticos. Em caso de sistemas hidráulicos, mudaria o quê? Mudaria que ao invés de números seriam letras e ao invés do escape ser para a atmosfera, seria retornando para o reservatório. Por fim, nós temos aqui 12 e 14. O que significa o 12 e o 14? Significa que quando eu mudar para essa posição, o ar que entra em 1 vai para o 2. Então, entra em 1, vai para o 2. Quando eu mudar para essa posição, o ar que entra no 1 vai para o 4. Então, vai entrar em 1 e para o 4. E o que retorna em 2 sai no 3. E o 5, nesse caso, vai estar bloqueado. Então, 12 e 14 significa o que a gente chama de piloto, que é o que a gente vai ver mais para frente, tá, pessoal? Mas já adiantando a questão da nomenclatura, indica naquela posição qual que é o caminho que o ar está seguindo. Então, de novo, piloto 12 significa que quando eu estiver nessa posição, o ar que entra em 1 vai para o 2. Piloto 14 significa que nessa posição do lado esquerdo, o ar que entra em 1 vai para o 4. Eu poderia ainda ter uma posição 10, com piloto 10, que indicaria o quê? Que o ar que entra em 1 não iria para lugar nenhum, ele seria bloqueado. Então, nesse caso, que o ar entra em 1 e fica bloqueado, que não vai para o 2 nem para o 4, significaria uma posição cujo piloto seria número 10. Mais para frente a gente vai entender o que é esse piloto, pessoal. Então, tipos de acionamento e retorno. Então, é exatamente onde o piloto se enquadra aqui.
Existem diferentes maneiras de eu fazer com que uma válvula esteja numa posição ou em outra posição. Eu posso fazer com que a válvula mude de posição apertando um botão, uma alavanca ou um pedal, que são as maneiras manuais de eu mudar a posição que a válvula está trabalhando, em qual posição que a válvula está trabalhando. Eu posso mudar a válvula de uma posição para outra mecanicamente, a partir de molas, coletes. E eu posso mudar de uma posição para outra a partir de um comando elétrico, que é dado a partir de válvulas com comandos em umas bobinas denominadas solenoides. Ou eu posso fazer com que a válvula mude de uma posição para outra utilizando o próprio ar comprimido, que é o caso que a gente chama de piloto. Então eu posso entrar com ar comprimido na válvula e fazer com que ela mude de uma posição para outra, que é um piloto positivo. Ou posso decrescer a pressão do ar comprimido em um dos pilotos, fazendo com que mude de uma posição para outra. Para cada um desses tipos de acionamento e retorno, eu também vou ter um símbolo. Então, no caso de acionamento elétrico, naquela posição, eu vou ter aqui ao lado um retângulo com um tracinho cortando. Significa que para ir para essa posição, eu tenho um acionamento elétrico. No caso de mudança de posição por ar comprimido, ou seja, quando eu enviar ar comprimido para uma válvula, para o piloto da válvula, ela muda de posição, então eu terei um símbolo que é esse triângulo aqui. Caso for um botão, eu terei esse outro símbolo, alavanca, pedal e assim por diante, pessoal. Mola, roletes. A gente vai estar trabalhando com esses acionamentos ao longo do semestre e vocês vão se familiarizar melhor com esses símbolos. Não se preocupe em ter que decorá-los ainda não. Mais para frente vocês vão se acostumar com eles. Então aqui eu tenho o desenho de duas válvulas, duas posições e 3 vias. Então percebam, uma posição que é um quadradinho, outra posição que é outro quadradinho. 3 vias porque eu tenho 3 conexões aqui em cada um desses quadradinhos. Então, do lado daqui, eu tenho aqui um número 1 e 0. Ou seja, nessa posição, o ar que entra ele não vai para lugar nenhum. Por isso que é 1 para lugar nenhum, 0. E aqui, o número 2 retornando para o número 3. Então, o ar que retorna em 2. Por que aqui é 2? Porque é a conexão que vai ligar com o meu atuador, por exemplo, que vai estar acima dessa válvula. E por que aqui é 3? Porque aqui é a saída do ar. A seta indica que o ar está vindo para cá e, consequentemente, nesse caso, como é uma válvula pneumática, o ar estaria saindo para a atmosfera. Como que eu sei se a válvula está nessa posição ou nesta posição? Porque nesse caso aqui, eu tenho um acionamento por botão. Se eu não estiver apertando o botão, a válvula empurra para essa posição. Se eu apertar o botão, a válvula vem para essa posição da esquerda. Então, apertei o botão, a válvula vem para a posição da esquerda. Parei de apertar o botão, a mola empurra para essa posição da direita. Então, se eu não estiver apertando o botão, consequentemente, a válvula vai estar nessa posição. Nessa posição, o ar que entra não vai para lugar nenhum. Porém, se eu apertar o botão, mesma coisa. 1, 3 e 2 lá em cima. 1, 3 e 2 lá em cima. O ar que entra em 1 vai para o 2. Ou seja, o ar vai passar e vai acionar, caso eu esteja ligando essa válvula no atuador, vai acionar o meu atuador. E nessa posição que eu estou acionando, não tem ar retornando. Por isso que o 3, que é a conexão que ficaria aqui, iria para a atmosfera, está bloqueada. Assim que eu parar de apertar o botão, eu mudo para essa outra posição. E nessa posição o ar retorna e vai para a atmosfera. A mesma coisa nessa outra válvula.
Aqui, a única diferença é que a gente vê, ó, aqui tem um botão, e o símbolo indica isso. E aqui a gente tem o rolete. O rolete aqui, pessoal, vocês podem visualizar aqui nessa figura. Ou seja, quando eu apertar aqui o rolete, eu aciono a válvula para essa posição. Quando o rolete deixar de ser pressionado, eu faço com que a mola envie a válvula para essa outra posição. Mude a válvula para essa outra posição. E assim sucessivamente. Aqui na prática, a gente também tem as conexões. Ó. Aqui é o número 1 e aqui o número 2. Aqui a imagem não mostra muito bem, mas mais para frente a gente vai ter imagens melhores para vocês verem como fazer essas conexões na prática. E o número 3, que é a saída para a atmosfera, não precisa ter uma conexão. É um furinho que tem aqui abaixo do botão. Aqui nós temos ainda uma válvula 2 posições, 3 vias, com acionamento duplo piloto. Então tem o piloto de um lado, piloto do outro, 2 posições, 3 vias. E nessa outra, 2 posições, 5 vias, com piloto de um lado e piloto do outro, ou seja, avanço e retorno por piloto. Aqui nós temos, vou fazer uma correção. Não temos mola aqui nesse caso não, pessoal. Feita a correção. Duplo piloto. Certo? Então, nos dois casos, válvulas com duplo piloto. O que muda de uma para outra aqui no caso é só 5 vias na de baixo e 3 vias na de cima. 2 posições para ambas as válvulas. Aqui na prática, mesma coisa. Ó. Nós vamos ter o ar que entra em 1 indo para o 2. E nós vamos ter o piloto 12 ou 10. Certo, pessoal? Por que 10? Porque numa posição o ar não passa. Então esse piloto aqui é o piloto 10. Se eu acionar esse piloto, a válvula vai para essa posição que o ar entra em 1 e vai para o 2. Portanto, esse piloto é o 12. Então teremos aqui o piloto 12 e o piloto 10. Então, se eu quiser que o ar entre aqui e faça com que o ar que chegue em 1 vá para o 2, eu aciono esse piloto. Ou seja, eu envio o ar daqui. Se eu quiser que o ar que entre não passe, eu envio o ar para esse piloto daqui. Ou o 10, nesse caso é o de lá, e o 12 daqui. Então 12, quando eu mandar ar para o 12, o que entra em 1 vai para o 2. Quando eu mandar ar no 10, o ar que entra não vai, não passa, fica bloqueado. E aqui nós temos piloto 12 e piloto 14. Então 12 e 14. Quando o ar entra em 1 vai para o 2, piloto 12. Se eu acionar o piloto 14, ou seja, se eu enviar ar comprimido aqui, o ar que entra em 1 vai para o 4. Se eu mandar ar comprimido daqui, o ar que entra em 1 vai para o 2. Então, nas posições, o ar que entra, se eu acionar o piloto daqui, o 12, o ar que entra em 1 vai para o 2. E se eu acionar do outro lado, o ar que entra em 1 vai para o 4. Aqui, pessoal, como que eu sei onde que é 2 e onde que eu sei qual que é 4? Porque vai estar escrito na válvula, pessoal. Então, pode ser que esteja trocado, então isso não importa. Eu apenas vou seguir a conexão pelo número. Então, se aqui tem 2 e aqui tem o número 12, o ar que entra, se eu aciono aqui, o ar que entra aqui vem para cá. Se o 2 estivesse do lado daqui, consequentemente, o piloto poderia estar trocado, mas eu saberia em qual conexão conectar, porque tem escrito na válvula onde que eu faço essa conexão. E depois na prática a gente vai ver isso melhor também, na simulação vocês vão entender isso melhor.
eu tenho ainda válvulas com 3 posições. Na nossa bancada a gente não tem nenhuma válvula pneumática com 3 posições. A gente só tem válvulas hidráulicas com 3 posições. Então essa é uma válvula com 3 posições e 4 vias. Percebam, 1, 2, 3, 4. Então agora eu tenho 3 posições porque eu tenho 3 quadradinhos. E eu tenho 4 vias porque eu tenho 4 conexões na válvula, em cada posição. E o que mudou agora? As letras ao invés dos números. P ao invés do número 1, T ao invés do número 3 e do número 5, e A e B ao invés dos números 2 e número 4. Então 2 e 4 agora é A e B, 1 vira P, 3 e 5 vira T. Isso que muda para a válvula hidráulica, porém o funcionamento é o mesmo. Na posição do meio, olha, o próprio desenho já indica o que está acontecendo. O óleo que entra em P está retornando para o tanque, ou seja, não tem óleo nem em A nem em B. Aqui eu tenho um acionamento por alavanca. Se eu acionar a alavanca, vem para essa posição. Nessa posição, o óleo que entra em P vai para A. E o óleo que retorna em B sai para o T, ou seja, retorna para o tanque, retorna para o reservatório. Então aqui vai de P para A, de B para T. Aqui vai de P para B e o contrário, certo? De A para T. Então, para ir de uma posição para outra, aqui nesse caso a gente usa uma alavanca. Nesse outro caso aqui a gente usa o solenoide. Percebam que eu tenho o solenoide. E eu ainda tenho essa molinha aqui que indica que quando eu não estiver acionando nem o solenoide daqui, nem o solenoide daqui, as molas vão empurrar para a posição do meio. Então, quando eu não tiver acionamento de nenhum dos lados, eu estarei na posição do meio. Nesse caso, a posição do meio, todas as conexões estão bloqueadas, ou seja, todas estão com um Tzinho. Então, o óleo não passa de nenhum lado. É o que a gente chama de centro fechado. E centrada porque a mola envia para a posição do centro. Já nesse caso aqui, que o óleo que entra em P fica retornando para T na condição do meio, eu chamo de centro tandem. Então é o nome que é dado para diferentes configurações aí da posição central da válvula. Além das válvulas direcionais, nós temos ainda as válvulas de bloqueio. Existem diferentes tipos de válvula, nós vamos aprendê-las ao longo do semestre, pessoal, mas aqui eu trago para vocês 3 exemplos, que são as válvulas OU, válvula E e válvula de escape rápido. Durante as nossas simulações, vocês vão entender melhor o funcionamento delas. Temos ainda as válvulas de controle de fluxo, que fazem com que a gente regule a velocidade com que o atuador se movimente. Então, nós vamos ver aqui 2 tipos de válvula, controle de fluxo e controle de pressão no próximo slide. Qual que é a diferença, pessoal, de controle de fluxo para controle de pressão? O controle de fluxo regula a velocidade, ou seja, a vazão do ar comprimido ou do óleo. E com isso, regulando a vazão, eu regulo a velocidade com que o meu atuador se movimenta. Já no caso da controle de pressão, quando eu mexer na válvula, eu vou estar regulando a pressão do óleo e com isso a força com que o atuador exerce. Então, se eu quero regular para o atuador fazer mais força, eu preciso regular a pressão. Se eu quero regular para o atuador mover mais rápido ou mais devagar, eu preciso de uma controladora de fluxo. Percebam que os desenhos são diferentes e para cada caso a gente usa uma válvula diferente. Nesse ponto eu acho importante destacar alguns aspectos pessoais. Eu estou trazendo aqui para vocês as válvulas básicas inicialmente que a gente vai usar ao longo de todo o semestre. Não são todas as válvulas. Existem infinitos tipos de válvula para aplicações diferentes que vocês podem acompanhar na nossa apostila e que vocês podem acompanhar no material bibliográfico que eu vou estar passando para vocês ao final dessa aula aqui.
Outro ponto importante a nossa função aqui é de utilizar as válvulas e os atuadores. Nós somos usuários das válvulas e dos atuadores. Nós não vamos, o nosso foco aqui não é projetar, construir as válvulas e os atuadores. Consequentemente, eu não trago aqui para vocês como funciona uma válvula internamente, como construir uma válvula, como projetar uma válvula, certo? Porém, quem tiver curiosidade, eu posso disponibilizar alguns materiais que tratam sobre esse tema, do projeto, do desenho da válvula, da parte do corte em corte, como ela é por dentro e como ela funciona internamente. Aqui a nossa função é usuário dessas válvulas e dos atuadores. Então, como usuários, o que vocês precisam entender é como aplicar a válvula e quando aplicar a válvula, e os atuadores consequentemente. Então, para isso, eu trago aqui, para ilustrar o foco da nossa disciplina, 2 exemplos bem básicos. E assim eu já comento com vocês onde encontrar esse exemplo e como que a gente vai estar organizando aí o material de consulta dessa disciplina. Então vamos lá, o primeiro exemplo vocês vão encontrar na pasta chamada T2 e o arquivo chama Aula Introdução. 90% aí, pessoal, 99% dos nossos exemplos a gente vai utilizar o FluidSim pneumático. Os desenhos das válvulas, vocês viram que as válvulas direcionais funcionam da mesma forma. Então, se eu fizer essa simulação aqui no hidráulico, vai funcionar do mesmo jeito. A única diferença é que ao invés de usar aqui um compressor, que vocês podem ver por esse símbolo, esse triângulo aqui, eu estaria usando uma bomba. Porém, o funcionamento, a lógica de funcionamento aqui das válvulas direcionais, que nesse caso eu tenho 2, como dos atuadores, é exatamente o mesmo. Então, já fica aí como primeira tarefa de vocês, instalarem o software, abrirem aí na pasta T2 o exemplo aula introdução e depois tentarem fazer igual no FluidSim de hidráulica. Vocês vão ver que funciona da mesma maneira, certo, pessoal? Vou trazer também exemplos de hidráulica na próxima aula e vocês vão poder verificar isso aqui também nas nossas videoaulas, um circuito de hidráulica funcionando. Porém, na maioria dos casos vou usar o de pneumática, visto que se trata apenas de uma escolha. Poderia usar o hidráulico da mesma maneira, sem problema nenhum. Bem, vamos lá. Pasta T2. Pasta T2, aula introdução. Como funciona aqui, como esse é o nosso primeiro contato com o FluidSim, vou mostrar para vocês como construir aqui esse circuito. Então, primeira coisa é o compressor, você clica com o botão esquerdo, segura o clique e arrasta aqui para cima e solta. Pronto, você já teria aqui o compressor da mesma forma como eu já tenho aqui no circuito. Depois eu precisaria de uma válvula 2 posições, 3 vias, com acionamento por botão e retorno por mola. É assim que a gente vai chamar essa válvula, pessoal. Válvula direcional, 2 posições, 3 vias, com acionamento por botão e retorno por mola. Aqui nós temos um atuador simples ação, porque eu só tenho uma conexão de entrada e eu tenho um retorno por mola. E aqui eu tenho um atuador dupla ação, porque eu tenho 2 conexões aqui para esse atuador. Então, num segundo momento, a gente tem aqui essa válvula. Aqui no FluidSim eu posso procurar a válvula já pronta. Percebam que aqui eu tenho algumas válvulas já prontas,
quero dizer prontas, no sentido de eu já ter o acionamento e o retorno. Porém, eu também posso construir uma válvula. Então, eu pego aqui uma sem o acionamento e o retorno, dou duplo clique, e aí eu vou colocar aqui o meu acionamento por botão. Eu tenho aqui dois tipos diferentes de botão, percebam. Aqui eu tenho um Vzinho e aqui eu não tenho, tá liso. Isso significa que é um botão sem trava. Eu aperto o botão, quando eu solto, o botão volta. Aqui não, aqui é um botão com trava. Eu ligo o botão e ele vai ficar naquela posição, como se fosse um interruptor de uma lâmpada, né? No caso, eu ponho numa posição, ela fica, até que eu vou lá e viro para o outro lado. Ou seja, ele trava na posição que está. E aqui não, aqui é um botão sem trava. Eu aperto, se eu soltar, o botão já volta. Então, eu vou colocar um botão sem trava e o retorno por mola. Retorno por mola é aqui, pessoal. Spring Returned. Então, tá aí. Percebam, número 1, pressão, ou seja, eu vou ligar no compressor. Número 3, exaustão. Quando o ar retorna, ele vai para a atmosfera no número 3. Então, dou duplo clique e aqui tem diversos tipos de terminais. Ó. Bloqueado, aqui para a atmosfera, e aqui eu tenho uma tubulação e depois ele vai para a atmosfera, e aqui eu tenho um filtro na saída do ar, para o ar que for para a atmosfera ser filtrado, impedindo, por exemplo, que o óleo que circula junto com o ar, para lubrificar as válvulas, vá para a atmosfera. Então eu posso colocar, na simulação eu posso escolher qualquer um desses últimos 3, não vai fazer diferença. Tá aí. E atuador eu escolheria aqui para baixo, ó. Desculpa, mais para cima. Basta vocês correrem aqui a barra de rolagem e encontrar aqui Single Action, ou seja, simples ação. Percebam, Double Action, Single Action. Então clica e arrasta até chegar verdinho, soltou o mouse, fez a linha. Então tá aí um exemplo de atuador com válvula direcional e compressor. Esse aqui, ele ainda tem percebam um C aqui, ó, né? Mais para frente vocês vão entender quando eu for falar de sensores e tudo mais. Aqui na simulação tanto faz, tá, pessoal? Vocês podem usar ele, podem usar com ou sem o Czinho, como tá aqui, tá sem o Czinho, aqui tá com o Czinho, não vai fazer diferença pra gente aqui, tá? Se vocês quiserem sem o Czinho, também vai funcionar da mesma maneira, sem nenhum problema, tá? Vou clicar aqui e dar o play. Então, percebam, eu clico com o mouse no botão, ele avança e retorna. Aqui, mesma coisa, com o Czinho, sem o Czinho ali do amortecimento, tá, pessoal? Essa questão do amortecimento que tem o Czinho, e também mais para frente eu vou comentar com vocês sobre os sensores. Perceberam? Vou deletar isso aqui para a gente focar agora nesses dois exemplos que temos aqui. Vamos entender então o que está acontecendo em cada um desses exemplos aqui. Do play nada acontece porque vamos interpretar aqui, ó, o ar está entrando e está percorrendo a tubulação onde está azul escuro. Ó. Então o ar está vindo aqui, entrando aqui em 1 e sendo bloqueado, ou seja, o ar não está passando para a conexão 2. Já do lado daqui, o ar que entra em 1, percebam, sempre entra em 1. 1 é a conexão que vem da pressão, que vem do compressor. Aqui ele não vai para lugar nenhum,
e aqui ele vai para o 2. Se ele vai para o 2, o ar entra aqui dentro do pistão e faz com que o atuador recue, ou seja, o atuador está recuado porque o ar está entrando nesta conexão do lado direito aqui do atuador, ou seja, a conexão que vem do número 2. Então, nesta posição, o ar que entra em 1 vai para o 2. E por que o atuador está nessa posição? Por que a válvula direcional está nessa posição e não nessa? Porque a mola está empurrando a válvula para que fique nesta posição. Assim como do lado esquerdo aqui, a mola faz com que a válvula esteja nessa posição. Então, a posição inicial é a posição da mola. Assim que eu apertar o botão, venho com o mouse e clico. Se eu segurar, como ele é um botão sem trava, eu preciso segurar para que o botão esteja acionado. Se o botão está acionado, a válvula muda para a posição do lado esquerdo, na qual o ar que entra em 1 passa para o 2. Sai em 2 e vai lá no atuador, onde estava azul claro, vai ficar azul escuro, ou seja, o ar vai estar passando ali, vai entrar aqui no atuador, fazendo com que ele avance. Então, entrou o ar, o atuador avançou. Assim que eu soltar o botão, primeiro, essa mola faz com que venha para essa posição e o ar para de passar. Se o ar para de passar, ele para de entrar aqui no atuador. Se ele para de entrar no atuador, a mola do atuador faz com que ele recue. Já do lado daqui, o ar que está entrando faz com que o atuador esteja recuado. Porém, se eu apertar o botão e segurar, novamente o botão sem trava, o ar que entra em 1 passa pelo 4, entra aqui no atuador duplação, faz com que o atuador avance. Se o atuador avança, o ar que estava do lado daqui, do lado direito aqui do cilindro, pessoal, ele sai no 2 e vai para a atmosfera no 3. Então percebam, o ar entra em 1, vai para o 4, avança, o ar que estava aqui dentro sai, entra em 2 e vai para o 3. Quando eu soltar o botão, o que acontece? Ele volta para a condição inicial, por quê? Porque a mola faz com que a válvula vá para essa posição. Nessa posição, o ar que entra em 1 vai para o 2, faz com que o atuador recue, e o ar que estava do lado daqui sai no 4 e vai para o 5. Então percebam que tanto no 3 quanto no 5, o ar que estava dentro do atuador e que saiu ao ter o movimento do atuador, ele sai e vai para a atmosfera. No avanço, ele vai para a atmosfera pelo número 3. No recuo do atuador, o ar vai para a atmosfera pelo número 5. Ok, pessoal? Então, atuador duplação, atuador simplização, válvula 2 posições, 3 vias, com acionamento por botão sem trava e retorno por mola. 2 posições, 5 vias, com acionamento por botão sem trava e retorno por mola. Quando que eu uso 3 vias? Quando que eu uso 5 vias? 5 vias, atuador duplação, 3 vias, atuador simplização. Voltando aqui para a nossa apresentação, nós temos ainda mais um exemplo, que está na pasta T2 e cujo arquivo chama direto e indireto. Então, na pasta T2, que vocês vão encontrar lá no Moodle, vocês vão abrir direto e indireto e vocês vão encontrar esta simulação aqui. Novamente, vou fechar outra, não vou salvar. Novamente, vocês têm aqui todos os componentes do lado esquerdo. Aqui temos alguns componentes diferentes. Na verdade, temos um componente diferente, que é esse aqui. Que válvula é essa daqui? Se vocês voltarem lá na nossa apresentação, vocês vão localizar o símbolo. Ó. Tá vendo que o símbolo é exatamente igual? Essa é uma válvula reguladora de fluxo ou controladora de vazão. Certo, pessoal?
Pelo símbolo que a gente sabe qual que é a válvula. Se não tiver aqui nos nossos slides, sugiro vocês olharem na apostila. E se também não encontrarem na apostila, eu sugiro olharem nos catálogos da bibliografia complementar que eu vou estar passando para vocês ao final dessa aula aqui. Porém, sempre identificamos pelo símbolo. Onde que ficaria essa válvula? Se vocês olharem aqui, ó, vocês podem vir e olhar aqui. Estaria aí. Está virado em relação a essa, é só clicar com o botão direito, rotacionar em 180 graus, que vocês teriam então exatamente esta válvula. Ok, pessoal? O restante das ligações igual a gente já fez antes, só clicar com o mouse e ligando as linhas. Vamos entender então o funcionamento aqui desses dois circuitos e dessa nossa válvula novidade aqui, que é a reguladora de vazão. Vamos entender como que ela funciona. Eu vou dar um zoom aqui. Primeiro, nós temos o ar saindo do compressor, símbolo aqui do triângulo, e entrando no número 1. Nesta posição o ar não passa, ou seja, está bloqueado, a gente sabe pelo Tzinho. Nesta posição inicial, por causa da mola, o ar não passa. Se eu apertar o botão, nesse caso é um botão, ó, tem um Vzinho aqui, ó, botão com trava. Então não vou precisar de ficar segurando o botão para que a válvula esteja nessa posição. Eu clico e aí na prática eu aperto o botão e solto. E aqui na simulação eu clico e aí a válvula vai vir para esta posição da esquerda, no qual o ar entra em 1, vai para o 2. Vamos ver isso. O ar entra em 1, vai para o 2, passa por essa válvula que a gente vai discutir daqui a pouco, entra no atuador simplização e no atuador simplização ele avança. Quando eu apertar novamente aqui o meu botão, eu volto para essa posição. Nessa posição, por causa da mola, o ar que estava aqui dentro, que retornou, veio no 2 e foi para a atmosfera. Ok? E como que o atuador recua? Por causa da mola do atuador. Então tem a mola do atuador e a mola da válvula direcional. Então, válvula direcional, 2 posições, 3 vias, acionamento por botão com trava e retorno por mola. Atuador simplização, no qual se tiver ar ele avança, não tem mais ar, a mola faz com que recua. E a válvula aqui, reguladora de vazão. Percebam que o avanço está bem lento, porém o recuo está rápido. Avanço lento e recuo rápido. Como que a gente conseguiu fazer com que a velocidade do avanço fosse lenta, pessoal? Quando eu apertar o botão, percebam, o ar entra em 1, passa em 2 e vem aqui, ó. Aqui, ó, imagine que eu tenho aqui como se fosse didaticamente, vamos pensar o seguinte, pessoal. Imagine um cone e uma bolinha de ping-pong dentro desse cone. Um chapeuzinho de palhaço ali, eu jogo uma bolinha lá dentro. Se o ar tentar, o ar que chega aqui, ele pode vir tanto por baixo quanto por cima. Se ele tentar ir por cima, o que acontece? A bolinha está tampando ali, ó, a saída do cone. Então o ar não consegue passar, obrigando ele a vir por baixo. Por baixo, percebam que tem aqui uma seta, ó. Uma seta no sentido diagonal aqui, ó. No sentido que o ar está vindo, ó. Da direita para a esquerda, porém está cortado aqui na diagonal, uma seta. Ou seja, nesse sentido, o ar ele está sendo regulado, a velocidade, a vazão do ar está sendo regulada. Então, em cima não passa porque trava a bolinha, obrigando ele a passar por baixo. Passando por baixo, regula a vazão. Regulou a vazão, o atuador, o ar que passa aqui e entra no atuador, entra com a vazão regulada, ou seja, mais baixa.
Por isso, o meu avanço é lento. Quando eu soltar o botão, o ar que estiver aqui dentro no atuador vai voltar primeiro. Vai vir para essa posição, a mola faz com que venha para essa posição. Nessa posição, o ar não entra mais. Se o ar não entra mais, a mola do atuador faz com que ele recue. Recuando, o ar que estava aqui dentro retorna pela tubulação. Chega aqui novamente, pessoal. Ele pode ir por cima ou por baixo. Aqui eu tenho um regulador de vazão, que faz com que limite. Porém, nesse caso, a bolinha, ó, imagine que você está soprando a bolinha no sentido contrário ali do chapeuzinho do palhaço. Ó. Então eu empurro a bolinha e o ar passa. A bolinha empurra e o ar passa por cima sem nenhuma restrição. Ou seja, na ida eu restringo porque a bolinha trava e eu sou obrigado a passar por baixo, regulando a minha vazão. Na volta, como eu empurro a bolinha e passo por cima, o ar passa sem regulação nenhuma, sem estar regulando a sua vazão, e com isso o retorno é rápido. Na ida eu regulo, lento. Na volta, empurro a bolinha, não regula, rápido. Avanço, lento e recuo rápido. Certo, pessoal? Então, sempre vai estar na direção da seta. Eu vou estar regulando a vazão na direção da seta. O que acontece se eu fizer isso aqui, pessoal? Ó. Nessa posição, quando o ar estiver indo, ele pode ir por cima ou por baixo. Por baixo ele empurra a bolinha e passa, ou seja, o avanço não vai ser regulado, avanço rápido. Na volta, eu posso vir por baixo? Não, travou a bolinha, eu tenho que vir por cima. Por cima eu regulo a velocidade, ou seja, o avanço vai ser rápido e o retorno, quando o ar estiver vindo da esquerda para a direita, ou seja, quando o atuador estiver recuando, lento. Na ida, ar passando da direita para a esquerda, empurra a bolinha, rápido. Na volta, ar da esquerda para a direita, trava a bolinha, passa por cima, regula a vazão, lento. Avançou rápido. Está demorando um pouquinho, pessoal, porque ó, tá bem fechado a válvula, tá 5% só de vazão. Se eu colocar 50%, significa que eu estou regulando a vazão para metade, ó. Já não demora mais tanto. Quanto mais eu regular, mais lento vai ficar. Do lado direito aqui, nós temos o nosso último exemplo dessa primeira semana. Último exemplo teórico. O que mudou agora, pessoal? Tenho duas válvulas direcionais. Essa daqui, compare com essa. É exatamente igual. Só muda o quê? O acionamento. Ao invés de ser por botão, é por piloto. Ou seja, para a válvula mudar dessa posição para essa posição, precisa que entre ar no piloto. Com isso, pessoal, para fazer com que tenha ou não ar aqui no piloto, eu adiciono mais uma válvula. Ou seja, essa válvula direcional aqui, ela comanda se tem ou não tem ar no piloto dessa outra válvula aqui. Se tem ar no piloto, a válvula está nessa posição. Se não tem ar no piloto, a mola empurra para essa outra posição. Daqui para cima é exatamente igual ao que a gente viu aqui, pessoal. Então, eu só adicionei mais uma outra válvula direcional, uma segunda válvula direcional, que na verdade, ao invés de mandar o ar para o atuador, ela está mandando o ar para o piloto dessa válvula aqui. Então, eu tenho aqui ó, um acionamento direto, um comando direto, que é quando o botão aciona essa válvula e essa válvula diretamente
manda o atuador avançar ou recuar. Ou um comando indireto, que significa que quando eu apertar o botão, na verdade eu não estou mandando o ar diretamente para o atuador. Eu estou mandando para o piloto de uma outra válvula que ela sim está controlando o ar que entra e sai do atuador. Então, com isso, avanço lento, retorno rápido. Mas percebam, quando eu aperto o botão, o ar vem, aciona o piloto. Acionou o piloto, o ar que vem do compressor, percebam, o ar sempre entra no número 1. 1, 1. Aqui ele entra no 1, sai no 2 e vai para o piloto dessa válvula. Piloto número 12. Por que piloto número 12? Porque nessa posição o ar que entra em 1 vai para o 2 e aí sim vai para o atuador. Quando eu soltar o botão, eu desapertar o botão, a mola aqui faz com que venha para essa posição. Nessa posição o ar para de passar. Se para de passar, para de acionar o piloto. Se para de acionar o piloto, esta mola faz com que vá para essa posição. Nessa posição, o ar para de passar. Se para de passar, para de entrar no atuador. Se para de entrar no atuador, a mola do atuador faz com que ele recue. Então é isso, pessoal. Avanço lento, retorno rápido. Por quê? Porque o ar na direita para a esquerda, ele trava na bolinha e regula, ou seja, o ar que está entrando está regulado, ou seja, avanço lento. E no retorno do atuador, o ar que sai, ou seja, no retorno, o ar que sai, que vem da esquerda para a direita, empurra a bolinha e passa sem regular. Passou sem regular, retorno rápido. Avanço lento, retorno rápido. Bem, pessoal, com isso a gente encerra aqui essa primeira aula teórica. Eu passo aqui para vocês uma bibliografia complementar, a qual vocês podem encontrar aí diversas outras válvulas, outros atuadores. Vocês podem ver como as válvulas funcionam aí por dentro, para quem tem essa curiosidade. Porém, volto a destacar, o nosso objetivo aqui, nosso foco, ele é direto de utilização ali, de montagem dos circuitos. Então, é olhar para o circuito, entender como que o circuito, para que o circuito serve, como que ele está funcionando, né? E com isso, o FluidSim vai ajudar a gente aí nessa tarefa de estudo desses circuitos hidráulicos e pneumáticos, certo, pessoal? Na parte teórica, vocês também têm a nossa apostila, que vocês podem acompanhar aí. Nos vemos no nosso próximo vídeo.